boa tarde a todos. Segundo o IBGE, entre 2004 e 2014, o número de divórcios no Brasil saltou de 130 mil para mais de 340 mil. Isso significa um aumento de mais de 160% dos divórcios em 10 anos. Nesse contexto de conflitos, estão os filhos. Os casais que não conseguem resolver suas questões conjugais transferem às crianças, adolescentes e jovens o ônus dessa separação, causando aos filhos desde mero desconforto a sérios transtornos de ordem psicológica ou mesmo psiquiátrica. Falo isso para introduzir o assunto alienação parental, que é o nosso tema da tarde de hoje. Esse é o Esquadrão Cidadão. Junte-se a nós, seja do nosso esquadrão. Esquadrão Cidadão está no Facebook, mande para a gente suas perguntas, seus questionamentos, elogios, críticas. Teremos prazer em responder. Comigo nesta tarde, minha esposa, psicopedagoga, Simone Soares. Boa tarde, Simone. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos novamente aqui nessa jornada pela educação, pelo direito, pela cidadania. Este é o que move o Esquadrão Cidadão, é a ideia do Esquadrão Cidadão, de levarmos informação para que possamos refletir e caminharmos em direção a uma sociedade melhor. Bem, o tema hoje é um tema muito delicado, né? Nós tivemos algumas solicitações de algumas pessoas que vêm nos acompanhando por ser um tema também de grande importância, de grande relevância no meio hoje, conforme o Dr. Júlio já nos colocou, né, no início do programa de hoje, pois, infelizmente, o número de famílias, né, que entram nessa questão do divórcio, de separação, está cada vez maior. E no meio disso estão as crianças, estão os filhos, né? Não temos como deixar as crianças de lado nessa situação. Feliz ou infelizmente, elas estão ali e acompanham muitas vezes essa triste realidade vivida por muitos deles, né, nos lares hoje. E nós, adultos, muitas vezes subestimamos a nossa criança. A gente acha que ela não tem capacidade de interpretar e avaliar aquilo que está acontecendo ali junto do casal. Isso é um grande engano, né? O adulto acha que a criança consegue, às vezes, ir por um caminho da fantasia, como se ela não estivesse ali, e ignora a presença da criança nesse sentido, no meio de uma discussão, no meio de uma briga, e a criança vai ali assistindo, vai ali somatizando. Por isso a importância de refletirmos a respeito deste tema, a alienação parental. Por que isso acontece? O que isso causa? Quais as características, quais os prejuízos no desenvolvimento da criança, principalmente, que é o nosso foco. Então, diante dessa situação, muitas vezes a criança se sente muito impotente, porque ela é criança, então ela não se sente grande o suficiente, ela não se sente crescida o suficiente para defender muitas vezes o pai e a mãe ali no meio daquele sofrimento. Ela acaba se culpando muito, né, em relação àquilo que ela está vivenciando dentro daquele conflito entre o pai e a mãe. E isso causa inúmeras questões para a criança, né, no desenvolvimento dela. E durante esse processo doloroso que é a separação, e por se sentir muitas vezes triste e culpada por aquela situação, ela pode desenvolver questões de uma personalidade conflituosa, uma personalidade agressiva, uma personalidade insegura.
nós temos que ter muito cuidado, porque o laço que a criança tem com o pai e com a mãe é diferente do meu envolvimento emocional com meu esposo, com meu companheiro, com meu cônjuge. A criança cria laços com o pai e com a mãe desde o ventre. Então, a mãe está ali gerando aquela criança, né? Já cria aquele laço maternal desde então. O pai, ele tem também a participação nisso. Quando a criança nasce, a criança vê o pai como protetor, o pai como aquela pessoa, exemplo para ela de força, né? E aí começa a, infelizmente, muitas vezes, viver uma situação de separação, de briga, de conflito entre o casal. E a criança se sente impotente no meio dessa situação e acaba querendo, muitas vezes, tomar partido de um ou de outro. E nós, adultos, no meio disso, muitas vezes, infelizmente, acabamos levando a criança, fazendo ali a situação da alienação parental, né? A gente começa a falar mal do cônjuge, a gente esquece que ela é criança, esquece que ela vai problematizar aquilo ali, vai somatizando aquilo, e aquilo vai tomando uma proporção para ela que a gente não tem ideia de como que aquilo vai acarretar um problema homérico para aquela criança que ela vai carregar certamente para o resto da vida dela até a fase adulta, infelizmente. Simone, se você me permite uma parte, é importante ressaltar ao telespectador que a relação do casal ela é de conjugalidade, né? Encerrado esse vínculo conjugal, né, acabou essa conjugalidade. Mas a relação de parentalidade, ela continua. Pai e mãe, ela sim. se mantém. Sim, é diferente, exatamente. A minha relação com meu filho não é a mesma relação que eu tenho com meu companheiro, com a minha companheira, né? Então, a relação há de se fazer um diferencial aí. É diferente a minha relação de amor, meu laço maternal com o meu filho e meu laço amoroso que seja com o meu parceiro, com o meu companheiro. Heitor, libera para mim, por favor, o slide aí, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então, dentro desse problema de desenvolvimento da criança, dessa personalidade que pode acabar se tornando conflituosa, fraca, insegura, por conta dessa situação que vem ser reflexo desses conflitos todos vividos, né, por um casal por causa de uma situação de separação, Richard Gardner, que é um psiquiatra americano, criou o seguinte conceito, conforme nós podemos visualizar aí na nossa tela. Tudo isso, esse problema pode acarretar o que a gente chama de síndrome de alienação parental, também conhecida pela sigla SAP. Trata-se de um distúrbio que surge no contexto de uma disputa de guarda da criança, tendo como principal característica a campanha difamatória contra um dos genitores. Pode voltar para mim, Heitor, por favor. Então, Gardner, um psiquiatra americano estudioso de várias situações que envolvem o ser humano, né, dentre elas a alienação parental, coloca como conceito de uma possibilidade de um desenvolvimento de uma síndrome com a criança, por conta, ou seja, como reflexo desta alienação parental. Isso é gravíssimo, isso é muito sério. Né? E dentro da escola, porque é o meu ambiente, né, de trabalho, dentro do consultório, é impressionante os casos de crianças que relatam, crianças pequenas, crianças muito pequenas, que relatam a situação. Para mim, né, eu já vivi assim, questões terríveis da criança chorando na minha frente, criança pequena com 7, 8 anos, descrevendo ali, desabafando comigo a situação que ela estava vivenciando em casa. Exatamente porque não vê nos pais, não é isso mesmo? O ponto de referência para o ancorador, para
para desabafar e colocar essas coisas para fora, né? Exatamente. E a criança ali inserida naquele conflito, naquela briga, né? E começa a falar mal do pai para a criança e falar mal da mãe para a criança. Isso é muito sério. Pai, mãe que estão aí do outro lado nos acompanhando, fiquem atentos com relação a isso. A gente sabe que a gente é humano, a gente sabe que muitas vezes não dá para segurar, né, a raiva, mas a criança é criança. Ela não tem a maturidade nem emocional e nem cerebral para que ela consiga equacionar aquilo ali ou criar uma situação de defesa para ela com relação àquilo ali, se colocar a par do que está acontecendo. Ela não consegue. Então, isso é muito, muito sério. Então, Gardner começa a caracterizar para a gente o que pode já ser um sinal ou uma pista de uma possível síndrome da alienação parental, que ele chama lá nos seus estudos. Então, a primeira característica que este psiquiatra nos coloca, uma coisa que a gente pode começar a vislumbrar ou perceber na criança como sinal de reflexo da alienação parental feita por um dos genitores, é a campanha de difamação e o ódio contra o genitor-alvo. A criança própria começa a difamar e a criar um ódio inexplicável pelo genitor-alvo, ou seja, aquele genitor que está sendo alienado, né? Então, isso é uma característica que Gardner começa a colocar a partir dos seus estudos sobre a síndrome da alienação parental. Outra situação é a racionalização fraca, absurda ou frívola para justificar essa depreciação ou ódio, ou seja, a criança não tem uma argumentação muito bem pautada para por que ela está com tanto ódio do pai ou da mãe. Né? Ela começa a tomar uma postura de muita raiva do genitor e aí ela não consegue colocar aquilo de uma forma racional. Então, isso é uma outra pista, uma outra característica desta síndrome. A falta da ambivalência usual sobre o genitor-alvo, né? Ele se colocar de um lado, eu se colocar de outro, né? Ele sempre se coloca a favor de um ou contra o outro. Ele não tem ele não consegue vislumbrar essa situação de um e de outro. Ou ele fica a favor de um e passa a odiar o outro, ou o contrário. Afirmações fortes de que a decisão de rejeitar um dos genitores é só dela. Ou seja, ela está rejeitando o pai ou a mãe porque ela quis. Aquilo é uma opção dela e não é. A gente sabe que não é. Né? A criança começa a perceber aquela situação, a criança vê aquela situação, vivencia, está ali no meio, presencia muitas coisas terríveis, a gente sabe disso, infelizmente, e aí ela passa a criar esse processo na cabecinha dela e a rejeitar e fazer afirmações de raiva e de ódio contra aquele genitor. Apoio ao pai favorecido no conflito, né? Ela começa a se colocar demais a favor de um e contra o outro. Isso fica muito visível dentro da síndrome. Falta de culpa quanto ao tratamento dado ao genitor alienado, ou seja, ela começa a não se sentir culpada naquela situação ali, né? Quando ao tratamento difamatório que é dado ao genitor alienado. Uso de situações e frases emprestadas do genitor alienante, ou seja, o genitor que está alienando o parceiro, o companheiro, fala, seu pai não presta, né? Sua mãe não vale nada. Então, a criança começa a repetir aquela frase, aquilo que ela ouve, aquilo que ela vivencia. Ela começa a usar muito aquilo, né, diante de algumas situações. A difamação, não apenas do genitor, mas direcionada também à parte da família, daquele genitor alienado ou de amigos próximos. Ela começa a refletir na avó, no avô, num tio, que é parente mais próximo do genitor alienado, né? E aí a criança começa também a sentir raiva, a não querer se socializar, a não querer mais frequentar a casa dos avós, do pai ou da mãe, que está passando pela situação da alienação parental. Ou seja,
São muitas questões muito sérias, como a gente tem falado desde o início, e que vai acarretar um problema seríssimo para a criança, para o resto da vida. Por isso, a nossa preocupação é de uma reflexão neste sentido com relação a este tema. Nós vamos pedir, dar uma pausa para o nosso comercial e no próximo bloco a gente volta com o Dr. Júlio nos alertando e nos conduzindo diante da lei. O que a lei diz com relação à alienação parental? A gente vai dar uma pausa e volta daqui a pouquinho com o nosso assunto de hoje. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Voltamos então, tratando do tema alienação parental. A alienação parental está na Lei 12.318, de 2010, uma lei controversa e que existe atualmente, inclusive no Congresso Nacional, um movimento de alguns parlamentares para que essa lei seja revogada, né? Então, vem nesses últimos 2 meses ocorrendo inúmeras audiências públicas no Congresso Nacional com a finalidade de discussão efetiva dessa lei, né? Há 2 correntes, basicamente, que preponderam, né? Aqueles que pugnam pela manutenção da lei e outros pela sua revogação. Ambas as correntes com argumentos relevantes
defendendo argumentos relevantes, né? A primeira corrente, que pugna pela manutenção da lei, né, entende que essa lei da alienação parental é a única que existe no mundo tratando desse tema, né? Aduz também que é uma lei afirmativa, ou seja, revestida de um conjunto de efetivos mecanismos que o juiz pode adotar com o escopo de garantir àquele público infanto-juvenil a convivência com o pai e a mãe e a família extensa, tanto do pai quanto da mãe. Já a outra corrente, que entende pela revogação da lei, também possui argumentos relevantes, né? Essa corrente entende que a Constituição, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também o Código Civil, já formam um cinturão jurídico protetivo dessa criança, razão pela qual a lei de alienação parental resta despicienda. E o argumento, quiçá mais importante dessa corrente, deflui no seguinte sentido. Simone falou isso no outro bloco. Pais e mães desvirtuam a lei de alienação parental. E desvirtuam por duas razões. Razões de cunho da natureza humana, às vezes até de forma inconsciente, né? Uma é o componente emocional que a família exerce sobre todos nós. Já ouvimos inúmeras vezes a seguinte assertiva: olha, faz comigo, mas não faça com a minha família. Não é isso, Simone? A gente escuta isso de forma recorrente, né? Então, a família tem esse componente emocional. E uma segunda questão de natureza humana é que o ser humano não está preparado para o momento da dissolução, para o momento do divórcio, para essa ruptura, que dar-se-á de uma forma inevitável em algum momento, nem que seja com a morte. Mas o ser humano, quando casa, não pensa que vai um dia separar, né? Nós sempre temos um pensamento positivo. Vai dar certo, vou casar, vou ser feliz. E se por alguma intercorrência nesse percurso, esse casamento ele é dissolvido, isso causa um gravame muito grande às pessoas, né? Um grande sofrimento. Não existe outra palavra, né, Simone? Não. É sofrimento mesmo. A pessoa sofre, né? E algumas pessoas, e nessa situação eu uso sempre a mulher, porque a mulher é quem suporta o ônus da educação dos filhos. Em que pese hoje, né, está institucionalizado aí a guarda compartilhada. Mas, na prática, quem sofre esse ônus, né, da educação dos filhos e tudo, é a mulher, né? Então, a mulher se sente premida pela dissolução do vínculo, né, com o seu companheiro, muitas vezes humilhada, porque esse companheiro a troca por uma mulher mais jovem, né? Então ela sofre essa pressão, ela sofre essa humilhação, é premida na área econômica, porque nós vivemos em um país pobre, né? E que, no mais das vezes, a esposa depende do marido para complementar, e, enfim, para suprir as necessidades da casa, né?
e ela se vê ali sob forte pressão e acaba utilizando os filhos para, de alguma forma, não é, Simone? Faz uma certa pressão. Isso, ela utiliza os filhos para infernizar de alguma forma o ex-companheiro. Sim. Né? E aí vira uma guerra, né? Sim. Aí vira uma guerra. Aí é como você falou, teu pai não presta, tua mãe não vale nada. E as crianças no a meio, criança e o filho no meio. Exatamente, a criança no meio e, o que é pior, na prática, minha gente, se ficasse só aí, não seria o pior dos quadros. Porque essa guerra vai para o campo do judiciário. O judiciário vira campo de batalha dessas demandas aí. E a lei de alienação parental muitas vezes é usada de forma equivocada pelas partes, porque aí começa usa o judiciário para dizer o seguinte, olha, aí um diz assim, meu filho está sendo abusado. Ela sabe que não está, mas meu filho está sendo abusado, eu quero a inversão da guarda. Aí a outra parte chega e fala, não, olha, ela está mentindo, não está acontecendo nada disso, na verdade ela quer praticar a alienação parental. E fica essa coisa interminável. Eu peço aos senhores, por favor, não o façam. Não utilize o poder judiciário para dirimir idiosincrasias menores. E vou explicar por quê. Nesse momento que a gente está conversando aqui agora, crianças efetivamente estão sendo abusadas, estão sendo violentadas. E ao usar o poder judiciário, que já está, como é que eu vou dizer? Já está assoberbado de trabalho com questões menores, a gente perde um tempo precioso para afastar uma criança que realmente está sofrendo essa agressão. Uma coisa é preciso dizer a vocês, direto e reto. A criança é metade pai, metade mãe. Se você ataca, você destrói o seu filho, meu amigo. Você está destruindo o seu filho, porque ele vai entronizar, o psicológico dele vai entronizar que metade dele não presta. Então, para começar a história é isso. Não faça isso. Não jogue o seu filho contra o seu pai ou contra a sua mãe. Ou mãe, não jogue seu filho contra o pai. Pai, não jogue seu filho contra a mãe. O prejuízo é da criança. Prejuízos graves de natureza psicológica, adolescentes infratores nos bancos do judiciário e etc, e etc. E uma outra coisa que eu queria falar, a gente tem tempo ainda, né? Tá tranquilo. As pessoas não têm ideia do que fazem quando comete esse tipo de arbitrariedade. Eu vou ler para vocês aqui as coisas que ocorrem muito por alto quando ocorre, por exemplo, o rito de uma inversão de guarda. Olha o que o judiciário tem que fazer. Audiência de justificação, estudo social, estudo psicológico, que requer psicóloga que não tem e assistente social que não tem, audiência de conciliação, às vezes audiência de mediação, é possível que haja, inclusive, oficina de parentalidade para encaminhar aquele casal para aquela nova realidade da separação, até chegar na instrução, na audiência de instrução, que o juiz vai ouvir as partes, o juiz vai ouvir, né, Simone? Você sabe melhor que eu isso. Conselho tutelar, Sim, escola, todo né? mundo. Vizinho. Envolve todo mundo. Vizinho. Pode realizar até um motivo especial da criança, e a lei prevê isso,
né? Oitiva especial da criança, para daí tomar uma decisão. Olha quanto tempo que se perde. Nós estávamos conversando com o nosso querido amigo Heitor aqui fora do ar. 5, 10 anos, e ele falou muito bem isso, a criança fica cerceada do convívio do pai ou da mãe, até a justiça resolver tudo. Isso, até a justiça resolver. E enquanto isso, tem outra criança ali que está sendo violentada. Tem outra criança ali que está sendo estuprada, que está sendo abusada de alguma forma, né? Então, isso é muito sério, minha gente. Eu militei em um caso em que uma senhora, a senhora casou, uma senhora de meia idade, aproximadamente 50 anos. Ela casou jovem com o amor da vida dela e o amor da vida dela disse o seguinte: amor, vamos comprar uma casa? Vamos comprar uma casa. Mudaram-se para o apartamento lá, que supostamente tinha sido comprado pelo casal e tal. O marido chegou e falou: amor, toma aqui ó, o contrato de financiamento, assina aqui. Ela nem olhou, assinou e tal. 21 anos depois, quando os filhos já estavam, uma filha na faculdade e o outro prestes a entrar na faculdade, ela descobriu que ela tinha assinado um contrato de locação e mensalmente ela entregava. Ela dava ao marido a integralidade do salário para pagar o financiamento do apartamento. Então, quer dizer, quando houve a dissolução do vínculo conjugal, ela descobriu que aquele dinheiro que ela dava para o marido todo mês, ele usou para comprar um outro imóvel que botou no nome de um outro familiar e foi viver com o novo affair dele, deixando a esposa, né? Deixando a esposa completamente, e os filhos, né, em idade de escolar e tudo, a moça fazendo faculdade, numa situação extremamente delicada. Para não dizer que eu estou só falando mal dos homens, né, eu militei num outro caso também, em que você sabe bem esse, né, em que a mulher escondeu do marido que a filha tinha um problema mental. Então, começou a alienar a menina do convívio do pai. O pai cobrando visita, cobrando. Ah, porque ela está estudando, porque ela virou adolescente, está na festa. Todo dia tinha uma festa. Todo dia tinha que estudar. Então, a menina estava apresentando problemas mentais, ela escondeu do marido e chegou um momento em que, do ex-marido, e aí chegou um momento que a menina teve que fazer uma visitação ao pai, né? E aí ela mandou a filha, né? Se é que se pode chamar de mãe uma criatura dessa, né? Mandou a filha sem os remédios, porque o pai não podia ver. Então, a menina surtou, quase, enfim, veio a óbito por conta dessa criatura. Então, gente, o que eu quero dizer com isso é que o judiciário ele tem que se ocupar de questões relevantes, de questões realmente sérias. Fala assim. Não, desculpa, doutor Júlio. Porque você vai falando aí e dentro da escola, como que o reflexo disso dentro da escola, né? E aí me veio aqui um exemplo muito... chega a ser chato para a criança, né? Assim, a criança fica numa situação tão estranha para ela. Eu vivia quando você fala de guarda compartilhada, o problema, o reflexo disso dentro da alienação parental. Eu conheci um casal de pais, né, que infelizmente tiveram uma separação muito difícil, né? A mãe teve que fazer queixa do ex-cônjuge, enfim, foi pedido a guarda protetiva, né, a distanciamento. Então, olha a situação. As crianças ficavam, depois de muitos anos, uns 4, 5 anos, que aí determinou quanto tempo e que período que a criança, os dois ficariam com o pai ou com a mãe, o pai
ele passava o fim de semana com a mãe, dali a 15 dias o fim de semana com o pai. O pai não podia, só que o pai e a mãe não podiam chegar perto, e os 2 filhos no meio. O que acontecia? O pai deixava uma mala de viagem enorme, mala grande de viagem, 2 malas, na porta da escola, com todo mundo entrando, com todo mundo chegando, no horário escolar, deixava lá, e aí no final do dia a mãe pegava a criança imagina uma criança de 8, 9 anos vivenciando isso, na frente dos amiguinhos, 2 malas gigantes, como se eles fossem viajar para algum lugar, né? Puxando aquilo, expondo as crianças àquela situação, né? Ridícula até, desculpa o termo, mas acho que não tem outro. E aí o contrário também, né? A mãe deixava com 2 malas gigantes, a mala quase que maior do que as crianças, tudo por causa dessa briga, como você está falando aí, de juizado, de guarda e do problema da difamação de um pai contra a mãe e vice-versa. Você falou de guarda compartilhada, eu lembrei de uma situação. Em 2005, você vê como é que isso também é recente, né? É recente. Eu me lembro que em 2005... Eu pedi a guarda compartilhada para um pai, né? E o juiz riu da minha cara. 2005, riu. Não tem tanto tempo né? assim. Então não tem tanto tempo assim, né? E hoje é lei, né? Mas é um tema muito complexo. Eu acho que a pessoa precisa entender o seguinte, ela tem que respirar fundo e pela criança engolir todos os sapos do mundo pelo seu filho. Se você ama seu filho, faça isso, porque você vai transferir a responsabilidade que é do particular, que é de vocês 2 ali, de você e do teu ex-companheiro, de resolver a situação para dizer assim, olha, eu não quero resolver, toma aqui, você resolve. É um terceiro que vai resolver. Então, se a pessoa pensa que o Estado vai resolver todos os problemas da vida dela, está enganada. Pode até piorar a situação. Porque ela está pegando, em última ratio, a situação e transferindo para ela. Toma aqui para você resolver o meu problema, eu não quero resolver. E é melhor que vocês resolvam o problema. Tá certo? Nós vamos para o intervalo, já voltamos. Até lá. Pô, até que falei bem essa... Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297.
Bem, voltamos então com o nosso tema da tarde de hoje, do Esquadrão Cidadão. Um assunto difícil, denso, porque trata de toda uma situação que nós construímos quando nós sonhamos com a constituição familiar e, infelizmente, por vezes a gente passa por situações na vida em que a gente não queria passar, mas acontece. E o que isso, quais as consequências disso para a vida, para a nossa vida e principalmente para a vida dos filhos das crianças, quando o assunto é separação, quando o assunto é divórcio, e no meio disso o pai ou a mãe, né, muitas vezes não, sempre sofrendo muito com aquela situação, e as crianças no meio disso tudo. Nós viemos discutindo nos primeiros blocos hoje o que a gente vê, o que a gente tem percebido diante das pessoas com as quais nós trabalhamos, que nós atendemos, daquilo que nós já vivenciamos. E os senhores também, né, que nos assistem aí pela telinha e pelo Facebook também sabem, hoje em dia a mídia divulga muito isso também, né? Quanto o número de divórcios aumentou no país e como tem refletido nas crianças, nos filhos do casal no momento da separação. E todas essas questões dentro do desenvolvimento da criança, principalmente, quando a criança vivencia essa situação, vários problemas vão acarretando para a criança no seu desenvolvimento. Por se tratar de um tema muito difícil, muito complicado, mas muito importante para a nossa reflexão enquanto adultos, porque a criança está no seu processo de desenvolvimento. Quem tem que ter uma postura madura diante da situação sou eu adulto, sou eu pai e mãe. Eu não posso exigir isso da minha criança. A criança está em formação, né? Exatamente. A criança está em formação tanto cerebral, maturacional e principalmente psíquica. O desenrolar da história, o quanto isso vai se agravando, dependendo da situação, e a gente sabe, né, que infelizmente acontecem coisas terríveis, né, diante de problemas mal resolvidos entre pai e mãe, numa situação de separação, como isso chega para a criança e o que isso vai acarretar para o resto da vida dela. Então, como nós citamos anteriormente, né, um psiquiatra americano, Richard Gardner, colocou que diante de toda o que vai acontecer na personalidade, principalmente da criança, o que acontece no final da história, o que pode acontecer no final dessa triste história de separação? A criança acabar desenvolvendo uma síndrome por conta de toda a somatização deste problema no qual ela acaba sendo envolvida ali diante deste quadro de difamação do pai e da mãe, usar muitas vezes o filho e a filha para naquele momento ali de raiva, né, de briga, e enfim. Então, diante de tudo isso, quais são as consequências, os prejuízos para essa criança envolvida neste processo de alienação parental? A primeira coisa que este e demais estudiosos acabam apontando como prejuízo e consequência, primeiro, é um prejuízo na esfera psicossocial, né? A criança começa a ter problemas emocionais muito sérios e que ela vai certamente carregar para o resto da vida. Senhores, não tenham dúvida disso. De uma pessoa que lida com famílias e crianças há mais de 24 anos. Então, quantas vezes o pai e a mãe sentam na minha frente, Simone, eu estou me separando da mãe do fulaninho, eu estou me separando do pai, e o pai começa a chorar e contar histórias, e a própria criança. Então, assim, os problemas emocionais e quanto tempo vai se levar a isso, e para resolver isso também depois, é muito difícil. Fica uma lacuna emocional muito grande, principalmente para a criança. E aí ela começa a apresentar
Obviamente, dificuldade na escola e na própria socialização, né? Você começa a perceber a criança muito triste, muito deprimida, e tudo consequência de vivenciar esse processo difícil de separação e de alienação parental. A criança tem outra consequência, né? Outro prejuízo para ela, tem sua ligação psicológica enfraquecida com um dos seus genitores, e em casos mais severos, pode até recusar o contato. O doutor Júlio colocou isso muito no bloco anterior, falando disso, né? A criança começa a apresentar reações hostis, agressivas em relação ao pai ou à mãe que está sendo alienado, né? Então, a criança não quer mais ter o contato com o pai, por causa daquela figura que o pai ou a mãe começa a apresentar e começa a colocar a criança contra um e outro, né? Se você me permite Claro, aí claro. uma parte, e o contrário também se dá. Porque, às vezes, a criança, amando aquele pai ou aquela mãe, é forçado Sim. a não amá-lo. E a consequência psicológica disso também é desastroso. É desastroso. É desastroso. Porque você percebe a violência de uma situação dessa. É uma violência, é uma não tem violência. outro termo, é uma violência contra a criança e a outra pessoa que está sendo, outro genitor que está sendo alienado, né, na situação. A quebra da confiança, né, da criança em relação ao genitor alienado, ao conforto que ela tinha, a segurança. É feita uma campanha difamatória tão grande que a criança quebra esse elo de confiança, né? Eu não quero mais conviver com aquele pai, com aquela mãe, né? Porque ele não presta, porque ele é mau, porque ele não paga a pensão, né? Meu pai, seu pai não presta porque não está pagando a pensão, olha lá, não tem dinheiro para comprar nada. Enfim, ela começa a quebrar essa confiança. Por quê? A criança, como nós comentamos nos blocos anteriores, ela já tem esse vínculo afetivo desde a barriga, com o pai e com a mãe. A mãe, porque está gerando, né, principalmente, mas o pai também, quando ela nasce, com aquele vínculo com o pai, de protetor, de ajudador, aquele pai que vai conduzir os primeiros passos, o primeiro andar de bicicleta. E à medida que o genitor começa a difamar, começa a fazer essa campanha contra a figura deste pai ou desta mãe, a criança perde totalmente a confiança e a tranquilidade e a segurança. E é importante que se diga também o seguinte, Simone, o pai, como eu falei, culturalmente a mãe suporta o ônus da criação, em que pese a guarda compartilhada. Mas é importante que se diga que o pai tem uma figura muito importante no sentido de, durante o período de formação daquela criança ou daquele adolescente, de impor limites. Né? De impor limites. Então, não existe uma figura mais importante que a outra. Os dois, né? Dissolveu-se o vínculo, a conjugalidade, mas se manteve a parentalidade. Sim. Né? Outro prejuízo, outra consequência para a criança é o declínio no desempenho escolar dela, a falta de concentração, né? É perceptível como a criança fica ali, o pai procura e comenta, ou a mãe comenta, estamos passando por uma situação em casa, e quando vem com esse comentário a gente já acende o alerta, essa criança não está bem, está aí a explicação, né? Porque alguma coisa em casa está acontecendo e a criança chega na escola com aquela carga terrível. Como que ela consegue estudar? Como que ela vai se concentrar? É impossível, sabendo que ela vai voltar para casa num ambiente de briga, de discussão, de violência, infelizmente, muitas vezes, né? Lembrei de um caso aqui, rapidinho, para não tomar o seu claro, tempo aí. não, fique à vontade. Uma situação em que o pai falou para mim, doutor, conversa com a mãe, porque eu perdi o emprego e eu estou pensando em me suicidar. Como é que uma criança vive numa situação dessa? Para você ver a gravidade dessa situação, dessa dissolução do vínculo. Aí começa a pressionar um ou outro tanto que a pessoa chega e aí você tem que administrar, você que está de fora, que não é nada daquela pessoa, você, por uma questão ética, você tem que dar determinados avisos que chegam a esse extremo.
A criança começa também a apresentar um comportamento agressivo, desafiador e deprimido, né? Também de irritabilidade, de hostilidade com relação a outras crianças, ao convívio, às pessoas próximas do convívio dela, sobretudo no ambiente escolar. A somatização e sentimentos como medo, isolamento, falta de perda de apetite, a diminuição da motivação para tudo, a queda na autoestima, um choro excessivo, a criança começa a chorar, começa a gritar, começa a ficar desesperada, teoricamente sem motivo, sem razão, né, aparente. A regressão a comportamentos já superados, ou seja, a criança já tem uma idade e aí ela começa a se comportar igual um bebê para chamar atenção, ou começa a se comportar mal na rua, em ambientes, né, sociais, para chamar a atenção do pai ou da mãe. Ou seja, tudo essa é uma maneira dela externar o sofrimento que ela está vivendo. A criança, ela vai ter outras maneiras de externar tudo aquilo que ela está somatizando, que ela está vivenciando diante daquele problema ali de separação, de alienação. Alterações de sono e apego excessivo, aquele medo, aquele apego, não mãe não sai de perto de mim, não pai não fica aqui perto de mim, só quer ficar perto do pai, da mãe, né? Isso é uma coisa muito difícil também. Transtornos de ansiedade. Criança, quando vai crescendo, à medida que cresce, vai se encaminhar, infelizmente, para a questão das drogas, do álcool e do próprio suicídio. Muito bem falado, é isso aí. Enfim, vejam bem, queridos, aí do outro lado da nossa tela, do nosso Facebook, percebam, e isso sim, tem mais um tanto dessa lista, né? Porque o nosso tempo, infelizmente, a gente tira um pouco para a gente poder trazer essa reflexão para vocês. Vejam bem a que nível chega a bola de neve de consequências para seu filho e sua filha diante de uma falta de conduta sua sobre uma situação. É uma situação muito difícil? Claro que é. Ninguém aqui está dizendo que não seja uma situação simples de resolver. Sim, a gente né? fica com raiva. Claro, a gente não natural, sabe o que a pessoa passou, mas enfim, precisamos entender que nós temos ali no meio o fruto daquilo ali que não tem nada a ver com aquilo e que não pediu para estar ali no mundo. Né? É uma criança. Eu tenho um caso muito sério, assim, dentre muitos que me marcaram, e eu comentei com você, doutor Júlio, de uma menininha de 7 anos e que eu saí da minha sala enquanto coordenadora e chamei a professora da criança 20 minutos atrás e eu e a professora daquela criança choramos. Uhum. A nossa atitude foi de chorar diante do que aquela criança, uma menininha de 7 anos, nos relatou. Eu comentei com a professora e aí imediatamente convoquei os pais para uma reunião, porque a criança falava em se matar aos 7 anos de idade, uma menina. Ela estava se riscando toda, se machucando toda. Uma tragédia. Uma criança dizendo que via o pai bêbado, aí a mãe trancava ela junto com o irmãozinho, que é um pouco mais velho, que tinha na época 9 anos, 2 crianças em casa, e a mãe largava os dois para poder mostrar para os pais, né, quando o pai aparecia lá, tá vendo, seu pai não presta, enfim, usando umas crianças de uma forma violenta, né, para poder atingir o pai. Então, que a gente tenha essa percepção, né, que a gente se coloque no lugar dessa criança, né, e saiba que isso vai ter uma consequência terrível na vida dessa criança. E aí, para a gente finalizar a nossa reflexão, como que eu vou agir para tentar, eu, escola, eu, pessoa próxima à criança, eu, profissional da educação, o que a gente faz para tentar ajudar a minimizar um pouco a consequência de toda essa situação aí, quando a criança, às vezes, você vê instalada num processo dessa síndrome da alienação parental, quando a gente já se percebe, quando a gente já visualiza ou vê os sinais de que a criança já apresenta, infelizmente, características disso, como que a gente pode fazer um pouquinho para amenizar isso aí? A primeira situação é que a gente percebendo
sobretudo comportamental, qualquer sinal comportamental do meu filho, da minha filha, é procurar uma ajuda de um profissional, quer seja médico, terapeuta, mas que a gente procure uma ajuda, porque a pessoa que está ali naquele movimento, o pai ou a mãe de separação, não tem a maturidade naquele momento, infelizmente, de resolver aquilo ali, na maioria das vezes, né? Por isso que acontece esse tanto de coisa que a gente está comentando hoje à tarde. Então, procurar uma ajuda de um profissional sério, que esteja a par, para tentar auxiliar naquele momento ali tão difícil, tão dolorido. A escola manter os pais informados das atividades escolares, né? Eu citei o exemplo lá do pai que deixava o filho, a mãe às vezes precisava ligar, não sabia, eu sou separado, é muito também essa história, né? Verdade. Mas eu não estou sabendo o que está acontecendo na escola porque o meu filho mora com a mãe, eu sou separado da mãe, a agenda da criança escolar vai para a casa da mãe, o pai não tem acesso. Então, a escola manter os pais informados de um modo geral. Prestar atenção no comportamento da criança na escola, né? Ali a gente citou vários exemplos de como a criança começa a sinalizar este comportamento. Convocar imediatamente uma reunião com esses pais, né? Para que a gente não precisa chegar a uma esfera judicial, no caso, recorrer aí a conselho tutelar, a um juizado. Os pais terem consciência dos reflexos disso para o futuro da criança, nós deixamos isso muito claro. Se der vontade, muita vontade de brigar, de discutir, deixa a criança fora disso. Coloque-se diante de um parente, de um amigo, de um adulto, de um colega, de um terapeuta, qualquer coisa. Mas deixe essa criança fora disso. Eduquem os seus filhos emocionalmente. Nós temos vivido um momento de jovens e crianças muito pequenas, muito desestruturadas emocionalmente. Pais, isso é muito sério, isso é terrível. E isso está se refletindo em crianças de 2, 3 anos de idade. Então, nós precisamos ter o cuidado de educar para a vida, mas de educar de que modo? Emocionalmente, o meu filho e a minha filha, para que ele tenha um futuro maravilhoso, sobretudo emocional, para que todas as outras áreas dele tenham um equilíbrio de uma forma unânime. Bem, doutor Júlio, nosso tempo voa, né? Infelizmente, né? A gente quer falar, é um assunto tão delicado de falar, mas ao mesmo tempo muito reflexivo, né? E nós agradecemos, então, a todos que têm nos acompanhado, a todos que têm nos dado um apoio, mandado suas mensagens. Muito obrigada a todos vocês que têm. Continuem nos acompanhando no nosso Facebook, Esquadrão Cidadão, pela Jovem TV. Os nossos vídeos ficam ali. Caso você não consiga ter assistido no horário ao vivo, nosso vídeo fica lá. É só acessar o Facebook da Jovem TV, nós estaremos ali. Doutor Júlio, seu tchau final. É isso, né? Agradecer a todos pela audiência, né? Espero que as nossas orientações aqui, ou nossas contribuições, né, tenham alcançado de alguma forma, tenham ajudado de alguma forma. E se você gostou, por favor, compartilhe lá no Facebook, né? Divulgue, porque a gente está aqui de uma forma voluntária, tentando fazer a nossa parte para contribuir para a sociedade. É isso.